Vamos então à nossa prece. Agradecendo a Deus a oportunidade bendita de estarmos aqui e de podermos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber, e que com extrema benevolência envolve cada um de nós para nos auxiliar nas nossas dores, no nosso sofrimento, nos amparando, nos acolhendo e principalmente nos inspirando. Que possamos entrar em perfeita sintonia com esse ambiente, para que possamos receber aquilo que de melhor for possível de acordo com as nossas necessidades. Abençoa-nos também, Senhor, no propósito de aprender, que possamos ouvir, compreender, para levarmos os ensinamentos para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos amigos, enfim, que o novo ensinamento faça parte do nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal e de praticarmos o mal. Que assim seja. Hoje a nossa palestra vai ser com o Ricardo Muraro. Vinha de Luz, capítulo 73. Falatórios. Vamos falar dos falatórios, das fofocas. Vamos falar de fofoca. O que será que motivou Emmanuel a falar de dedicar uma página inteira com um conteúdo muito específico, porque a forma como ele escreve, nós vamos hoje, com bastante respeito à audiência, ler alguns pequenos trechos desse capítulo. Obrigado, Tati. Ler alguns trechos desse capítulo. Como de costume, eu sempre peço, tanto para quem está aqui conosco, como quem vai assistir depois, ou quem está assistindo agora, que procure afastar os pensamentos que distraem, porque a espiritualidade nessa hora se aproxima um pouquinho mais de nós, fazendo aquela terapia, aquele contato terapêutico que permeia toda a nossa mente, fazendo aquele rastreio daquilo que está incomodando, daquilo que é fruto da nossa ansiedade ou de alguma inquietude. E dessa forma a espiritualidade vai trazendo uma luz, um aporte de luz adicional, de maneira que nós vamos nos pacificando, vamos nos acerenando, e as respostas meio que aparecem quando são possíveis. Quando não são possíveis, vêm outros aportes de compreensão, paciência, reforço das convicções, para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. E assim, dessa forma, nós desejamos, portanto, que na medida do possível, evidentemente, dentro do merecimento de cada um, que os problemas, as dores, as enfermidades, as dificuldades em geral possam ser afastadas em favor da nossa paz e da nossa renovação. Como eu disse aqui, eu fiz
um breve spoiler aqui do tema. O tema é o capítulo 73 do livro Vinha de Luz, chamado Falatórios. É um assunto que é muito extenso. Claro que nós não temos a menor ideia, a menor pretensão de esgotar isso aqui. E eu fiquei muito curioso como que tudo isso começou, porque o Emmanuel, ele começa assim, esse texto, por exemplo. Ele começa com uma citação de Paulo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Muitos de nós aqui sabemos, principalmente os que são muito estudiosos aqui da casa, que esses livros, Vinha de Luz, Pão Nosso, pertencem a uma série. E essa série, esse livro especificamente veio a lume, foi lançado em 1952. O prefácio é de 1951, novembro de 1951. Tive o carinho, o cuidado de ir lá ver hoje, porque no corpo desse capítulo, desse texto especificamente, Emmanuel fala sobre o álcool, a sífilis, e fala sobre os louvores do combate ao álcool e à sífilis, que à época assolava a humanidade, os brasileiros, por assim dizer, e fala assim que a sífilis e o álcool estavam assolando a humanidade, estavam trazendo muitos dissabores, muitas ruínas, estavam arruinando as coletividades. A sífilis, nós sabemos, é uma doença venérea, e o álcool, acompanhado disso, criava um caldo para que isso se avolumasse de uma forma incontrolável à época. Hoje os problemas são outros, a tecnologia veio, o aporte da ciência, melhorias, então esses cuidados já são diferentes hoje, inclusive com relação ao esclarecimento das pessoas. Mas a época não era. E o que Emmanuel quer dizer aqui? Falava o seguinte, que por que a ciência, as autoridades e todo mundo que cuida disso não olha para os falatórios, que produz tanto mal ou mais do que o álcool e a sífilis? Isso é época. E nada mudou. Continua do mesmo jeito. Com um acréscimo, um acréscimo, digamos assim, de piora, porque as coisas agora são diferentes. Tem que tomar cuidado muito com o que você fala, porque senão você pode ser mal interpretado na sua forma de falar, mas não é exatamente nisso que é o problema, que mora o problema. É das conversas de canto, é das conversas que são supostamente ocultas, que falam mal de alguma pessoa alheia, ou que ela não está verdadeiramente na presença, com a melhor das boas intenções, que de boas intenções, na verdade, não tem nada. E isso, dentro desse capítulo, Emmanuel vai de uma forma bastante assim, incisiva, o educador mesmo pela batuta da educação. Ele fala assim, Deus criou a palavra, e o homem engendrou o falatório, quer dizer, o homem estabeleceu a fofoca. Homem no sentido gênero, claro, né? Ele fala assim, a palavra digna infunde consolação e vida, mas a murmuração perniciosa propicia a morte. Não por acaso, nós estamos no mês de setembro, que é um mês dedicado ao Setembro Amarelo, às prevenções do suicídio. Quantas vidas, quantas famílias, quantas coletividades não foram e não estão sendo arruinadas por conta desses falatórios. Muitas tragédias, muitos
muitos crimes são praticados ou são vividos por conta dessas situações. Desde um núcleo familiar, de uma situação familiar, numa empresa, numa sociedade. É por isso que, penso eu, quero acreditar nisso, que Emmanuel, como educador, como benfeitor, como um espírito de alta envergadura, dedicou uma página exclusiva para esse tema. E ele vai além. Ele fala assim que desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui um ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e diante das nossas consciências. Diante desses pequenos trechos, me despertou uma curiosidade de saber quando que isso começou de verdade. Porque no início era o verbo, não é assim que está escrito na Bíblia? Né? No início era o verbo. E lá no Gênesis tem assim, no capítulo 1, versículo 27, coisa assim, e Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Algumas traduções dizem, a nossa imagem e semelhança. Mas vamos ficar com essa que é mais conhecida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Um pouquinho mais adiante, não sei o que estou falando, está escrito lá, não é uma questão de machismo, diz assim, e da costela do homem criou a mulher, né? E um pouquinho mais adiante, no capítulo 3, aparece a serpente. E a serpente, na narrativa bíblica, é astuta, o mais astuto dos animais criados à época, por Deus. E o que faz a serpente? Aproxima da mulher. Não sei por que ele falou da mulher, poderia ser falado, foi atrás, né, do homem, mas não, foi da mulher. E numa narrativa sedutora, sugeriu que se comesse o fruto sagrado da sabedoria, aquele que Deus disse, ó, aqui você pode fazer tudo menos daquele fruto. Então, com essa sedução, com essa sugestão, foi a mulher e provou do fruto e algumas traduções dizem, corrompeu o homem. E aí está, portanto, a primeira fofoca, a fofoqueira, a primeira fofoqueira oficial da história é a serpente, que fala de uma pessoa supostamente oculta, que a gente sabe que não é, que fala de Deus. Então, porque eu fui ver o critério, o que é uma fofoca? No dito popular, nos dicionários da vida, é quando uma pessoa passa uma informação de uma outra pessoa que não está presente no lugar. E essa informação pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser uma distorção. Tudo que aconteceu aqui. Por quê? Porque tinha uma diretriz. A diretriz era, não faça. De tudo podes, menos disso. Claro que isso é uma linguagem simbólica, nós sabemos disso. É uma linguagem simbólica que empresta para nós uma possibilidade de expandir, né, de dilatar esse conhecimento, e através da literatura que nós temos acesso hoje em dia, que é uma literatura absolutamente moderna, de acordo com as nossas realidades que vivemos, permite que nós tenhamos outras interpretações mais de acordo com a realidade que nós vivemos. E assim é que nós vamos então falar desse tema. Qual que é o objetivo então, portanto, né, disso aqui tudo, desse tema, da sugestão de Emmanuel? Traduzi eu assim em poucas palavras. Identificar as serpentes. Quem são as serpentes atuais, modernas, do cotidiano? Nós temos as mídias, que fazem muitas sugestões para nós todos,
que populam a cabeça das pessoas e que as pessoas, por si, então, também reproduzem isso. Isso eu estou falando de forma macro. E depois a gente vai entrando nas células menores. Nós temos as sociedades, as empresas, as famílias, os lares, e assim, dentro dessa escala do maior para o menor ou do menor para o maior, a proposta é abandonar esses hábitos, disciplinar-se. Essa busca dessa disciplina não é uma coisa assim de uma hora para outra, é de prestar atenção, é de fazer uma escuta seletiva, é de praticar um senso de caridade com relação às possibilidades dos desdobramentos daquilo que se produzirá, que se falará. Porque se não tem serventia, por que falar? É um mau hábito. Divaldo falava isso nas palestras dele, eu enjoei de escutar isso, porque eu também colocava o DVD para escutar várias vezes, porque eu precisava daquela informação, que ela fala assim, quem não tem bons hábitos, tem hábitos ruins, simples assim. Ele dizia isso. Então, Leon Denis, né, ou Leon Denis para alguns, Leon Denis, que foi um espírita, um expoente do espiritismo à época de Kardec, escreveu no livro O Problema do Ser, no Destino e da Dor. Deixou uma frase para a eternidade, que eu capturei lá para trazer para cá, porque tem a ver com o tema. A palavra é o poder mais formidável posto nas mãos dos homens. Então, a interpretação dele, o olhar de Leon Denis era o seguinte: a palavra é o poder mais formidável nas mãos do homem. Nós vamos ver outras interpretações no longo do nosso encontro. Por exemplo, Rudyard Kipling, que é um pensador, um expoente também, já diz o seguinte: as palavras são a droga mais poderosa usada pela humanidade. Leon Denis, como educador, como um expoente do espiritismo, falou que a palavra é mais poderosa no sentido de formidável, porque ela educa, ela informa, ela comunica. Já esse outro colaborador diz o seguinte: é a droga mais poderosa usada pela humanidade. O que fazemos nós? Temos que começar a fazer os nossos balanços, as nossas anotações, para tirarmos as nossas conclusões. O que diz o dito popular? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Em boca fechada, não entra mosquito. Aí a pergunta que a gente começa a fazer para tirar o caldo desse encontro, desse tema, de acordo com essa direção. O que eu tenho criado com as minhas palavras? O que eu, pessoalmente, tenho feito com as palavras que saem da minha boca? Elas são palavras que constroem, elas são frases que têm um poder, que têm virtudes, que são palavras que vão ao encontro das necessidades das pessoas ou não? Temos que fazer essa análise. O Espiritismo nos ajuda a encontrar um caminho. A gente entra por esse caminho ou não, de acordo com as nossas convicções, que são alimentadas pelas informações do Espiritismo, pelas elucidações do Espiritismo. Nem sempre nós, enquanto espíritas, estamos revestidos dessa brandura. Às vezes a gente é acometido de situações que nos fazem sair um pouco fora da linha, e esses dias ainda, nossa amiga Tatiana nos sugeriu a visitação de uma palestra do Djair, que eu tive oportunidade de assistir, e ele fala na palestra com um brilhantismo, como é comum dele, que ele fala lá: olha, todos nós, quando passarmos, tem lá os videozinhos. Vou me atrever aqui a falar a minha maneira, que está, se não me engano, no livro Párias em Redenção. Acho que é isso, Párias em Redenção. Ele fala: vai ter o vídeo lá, vai ter aquilo que era para você fazer e aquilo que você fez. E aí a gente pode usar, pegando, emprestando
do Djair, falou, ó, o que eu falei? Eu falei o que era para falar ou falei o que eu fiz com as minhas palavras? Porque tudo está ligado, tudo está interligado, tudo está conectado. Então essa questão simbólica, vamos continuando com o tema, essa questão simbólica do homem, da mulher, da serpente, é a questão do equilíbrio também. Assim traduzi eu, um equilíbrio, porque de um lado a gente tem a astúcia, a insinuação, a distorção da verdade, como hoje. Aquela época tinha, hoje tem também. E da nossa parte é reconhecer as armadilhas, as ofertas baratas, e com o conhecimento que nós já ostentamos, até porque Emmanuel fala isso, vamos recuperar aqui novamente, ele fala assim, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, ou seja, nós que temos acesso à informação, não podemos, por assim dizer, podemos, não devemos, né? Mas pisar na bola, escorregar nessa casca de banana, porque ela está bem visível. Ela está bem visível. Quando chega a insinuação, quando chega o falatório, a gente sabe que a gente já tem condições de identificar isso. A gente fica no falatório ou não por livre e espontânea vontade. Agora, o que pega, que eu acho que é isso que muitos de nós, de repente, já devemos estar pensando, como que eu lido com isso, considerando o meio social que eu vivo, as pessoas, meus familiares, eu vou me retirar como um eremita, vou ficar alienado da sociedade, porque tudo que rola em torno da gente, parece que suscita isso, parece que provoca isso, sugere isso. É só uma conversinha despretensiosa. Não é. Emmanuel disse que isso aí é ponto para ser estudado, tanto quanto as questões, a época do álcool, que eram os problemas do álcool e da sífilis. Ele dizia que é mais até, que pode gerar mortes, desagregações, crimes. Muito bem. Outros ditos populares: fofoca corre mais rápido que notícia boa. Isso anda rápido. Já o Gandhi disse assim, Gandhi é Gandhi, né? O silêncio é ouro. Imagina a quantidade de tempo que Gandhi dedicou para escrever uma frasezinha desse tamanho: o silêncio é ouro. A gente traduz hoje para o dia a dia: perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? A gente fala assim: puxa vida, perdi a oportunidade de ficar quieto, falei, não deveria ter falado. Em Provérbios tem uma citação assim: as palavras do mexeriqueiro são como doces, mas descem até o íntimo do ventre, tanto quanto. E aí o do ventre vira excremento. Então as palavras do mexeriqueiro são como doce, mas elas vão para o mesmo caminho e vão ser tratadas da mesma forma. Não se enganem. Emmanuel quer dizer, pelo menos assim traduzi eu nesse texto, que os boatos, os ouvir dizer, as fofocas, os falatórios, a época de Jesus já confundiu a sociedade cristã. E isso levava a um desperdício de energias espirituais. Se levava aquela época, por dedução, a gente entende que hoje é a mesma coisa. O que fazer? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 19. Indulgência, que é o contrário disso. Então, enquanto a gente vai fazer ou participar de algum comentário, que nem eu disse agora há pouco aqui, como que eu vou fazer? Eu vou me isolar, vou ficar numa ilha, vou ficar sem conversar com ninguém? Não, eu vou, mas aí quando eu tiver a oportunidade, em vez de eu alimentar aquilo, ou ficar em silêncio, que é um silêncio que dá a entender que você concorda, você reforça o contrário. Não, mas a pessoa tem qualidades boas, a pessoa tem os seus valores,
De repente está numa situação assim, assim, assado, que suscitou isso, que aconteceu isso, mas no fundo é uma pessoa boa. Mudar, quebrar, é o encanto, é o antídoto para isso. Pode ser que para algumas rodas, alguns núcleos, alguns movimentos, isso seja possível em quantidade maior e outros em quantidade menor. Mas o importante é que o seu pensamento, a sua intimidade. E eu vou voltar de novo à palestra do Djair, ele falou isso. Ele falou que conta não é o que você está falando da boca para fora por um verniz social. Porque é mais fácil mudar as questões do comportamento. Mas não é isso que conta, o que conta é o que está lá dentro. Que aí é onde vai pegar a sua essência e vai levar nessa conta de consideração. Da mesma forma a gente pode fazer isso. E continuando com essa narrativa, eu tenho espalhado, agora trazendo para nós aqui no dia a dia, mais palavras de luz ou mais palavras de sombra? Para pensar. Não tem certo e errado. Não é um tribunal, não estamos em julgamento. Mas é um momento de reflexão, é um estudo. Consequências do falatório, consequências da fofoca. Consequência das palavras que não devem ser pronunciadas. Queda moral. Primeira é essa. Perda de sintonia. Já se sintoniza com uma camada inferior e moralmente você é rebaixado. Óbvio, está na cara isso aí. Você vai começar, vai atrair quem? Quem gosta. Porque quem gosta, o espírito superior vai ficar escutando você falar fofoca dos outros? Vai nada. O espírito superior vai falar assim, ele já sabe que está errado, então deixar ele no rolê dele aí que vai se estrepar. Para quem ouve, o ambiente fica todo ácido. Não duvide disso. O ambiente fica impregnado de energia deletéria. Pegar um trecho bíblico, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, que é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo incendeia um bosque inteiro. É o exemplo que ele traz, o exemplo bíblico. Já o Winston Churchill, na sua praticidade, fala assim: a mentira dá a volta ao mundo antes que a verdade calce as botas. É engraçado isso, né? Por que a mentira tem esse poder? Por que a mentira tem essa capacidade de, né? Ele fala assim, a mentira dá a volta ao mundo antes que a verdade tenha calçado as botas. Nós estamos lidando com um cenário de muita polaridade. Estou falando agora em termos políticos. Então a gente vê muita intolerância, que não leva a nada. Isso vai caminhando para a ingratidão, para a inveja, flertando com todos os tipos de ansiedades, gerando uma inquietude generalizada, uma falta de paciência, uma desatenção, que, claro, tem a sua responsabilidade. Tudo se encadeia, as nossas reações, as nossas relações, o nosso modelo de mundo, a nossa encarnação, as regras da nossa reencarnação, porque todos nós temos um livrinho particular. Todos nós temos um livrinho. Quando, metaforicamente, a gente pode falar assim, quando eu fui descer, eu fiz um combinado. Eu tive a oportunidade, nós aprendemos isso, a maioria de nós, pelo menos, que temos uma consciência do certo e do errado, tivemos a oportunidade de olhar no livrinho lá e falar assim, olha, o que você aguenta é isso. Eu falei, beleza, vamos embora. E aí eu tenho um esquecimento e vou para a execução. Aí na execução é que está. Porque na execução eu tenho que ir meio que vendado, com os recursos que eu já angariei. E depois tem o confronto com as realizações. Então, em algum momento adiante, para alguns de nós mais perto, para outros mais distantes, em termos temporais atuais, nós vamos ter esse encontro novamente. Então, antes que seja tarde, uma das formas de
tirar as pedras do caminho, porque tudo é ação e reação. Ação e reação. Tudo que eu fiz de errado, tudo que eu cometi, tudo que eu transgredi, volta para mim de alguma forma para eu limpar, para eu poder caminhar. Então, o que eu posso plantar agora? Eu posso plantar coisas boas através da minha palavra, através do meu comportamento verbal. Eu entendo assim esse texto. Eu entendo assim. Claro que cada um pode fazer a sua interpretação particular, mas a minha sugestão é essa. Todos nós estamos nesse caminho de transformação. E essa transformação nós sabemos que é de dentro para fora. Trocar a maledicência, a palavra chula, esses verbos mal colocados pela indulgência, exercita a gente para tudo. Existem algumas sugestões, obviamente, que parecem até simples, mas na prática, no dia a dia, ela não é tão simples assim. Estou escutando uma conversa fiada. Aí eu falo o seguinte: putz, será que isso é verdade? Eu posso fazer um treino? Isso é uma verdade? Isso aí realmente para de pé? Ou não? Isso é útil? Útil? E se for útil, é útil para quem? E isso aí é uma manifestação da caridade? Isso vai depreciar a minha moral? Isso ninguém está vendo, é você com você mesmo, é nós conosco mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Não confundamos brandos e pacíficos com pessoas bobas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O brando e pacífico é aquele que já superou, que já passou pelo crivo das tentações, muitas delas, e agora ele entende aquilo que eu não vou reagir, eu não vou ter uma reação de raiva ou uma explosão colérica. Então eu vou abrandar, eu vou trabalhar a minha paz. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Rubem Alves. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor do que antes. Esses poetas são demais, né? Um apelo final, uma conclusão final para a gente sair com uma reflexão bacana. O que representa a serpente? A palavra que engana. Mas é tão gostoso, né? Ficar naquela conversinha. É bom. Faz parte ainda do nosso lado humano. Não vamos ser hipócritas. Falar que nós temos a leveza, nós temos a tranquilidade da consciência super limpa, que nós nessa semana, que nós estamos na quarta-feira, né? Que nessa semana nós não cruzamos com algo assim. A gente não tem isso ainda de forma espontânea, de forma limpa, de forma realmente transparente. É um exercício. O que a gente faz? A gente se apega em Cristo, porque a palavra do Cristo é que liberta. Porém, tem um grau de disciplina. Que não nos enganemos, senão nós já estaríamos convertidos, que o convite foi feito há 2025 anos atrás. Não foi? Foi há 2025 anos atrás. Cristo veio há 2025 anos atrás, deixou a mensagem que foi anotada pelos evangelistas nos evangelhos que nós conhecemos. Toda a bula, todo o GPS está lá. É só seguir aquilo. Dia a dia, minuto a minuto, circunstância a circunstância, movimento a movimento. Eu consigo fazer tudo? Cada um que faça o seu exame. Tem dia que você está muito mais cristão, muito mais Cristo, tem dia que você não está meio serpente. No balanço está como? Que o saldo seja positivo. Esse é o meu desejo. Fácil não é. Casaldáliga, Pedro Casaldáliga, não sei se todo mundo aqui conhece, em razão desse estudo eu fui aprofundando e fui entrando em contato com algumas biografias e me encantei com essa biografia de Pedro Casaldáliga.
Ele foi um sacerdote da Igreja Católica, nasceu na Espanha e lutou muito na vida dele. Morreu com 92 anos. Ele foi ordenado sacerdote e veio para o Brasil numa missão para desenvolver um lado e cuidar de muitos analfabetos. Foi lá para a região do Mato Grosso, numa região difícil. O primeiro dia dele, ele já foi recebido com 4 bebês mortos. Essa foi a ação de boas-vindas que a população local dedicou a ele. Porque supostamente ele vinha com uma proposta de mudar aquele modus operandi lá daquela região. Não era nada disso. Virou muito amigo do pessoal e sofreu muito na vida. E ele deixou uma frase maravilhosa que nós vamos reproduzir aqui agora, que diz assim: se não puderes ser o sol, se apenas uma pequena luz, que já está bom demais. Que é o que eu acabei de dizer. Tem dia que a gente está mais Cristo, tem dia que a gente está mais serpente. A gente não vai conseguir virar Cristo de uma hora para outra, porque os convites foram feitos e nós temos tido contato com essas informações e com esses ensinamentos. Tenho certeza que cada dia que passa, nós ficamos melhores do que o dia anterior. Inclusive, Allan Kardec falou isso: como nós reconhecemos o verdadeiro espírita? Aquele que luta com as suas más inclinações, tentando ser melhor todos os dias. Hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Tenho certeza que nós estamos fazendo isso. E essas informações só vêm ao nosso encontro para ajudar a gente a continuar no caminho correto. Lá, no túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris, tem a escritura na lápide dele lá, que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Vamos encerrar com as citações de Jesus. Trechos de Jesus que para mim têm um alto valor, e sempre que eu me encontro numa situação de dificuldade, eu revisito essas passagens. A primeira delas é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a última é: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que assim seja. Oremos nesse instante final. Com a permissão dos bons espíritos, com a permissão de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que as informações que nós ventilamos aqui hoje possam estar presentes, que possamos lembrar de alguns trechos, quando as serpentes vierem nos visitar
e que possamos olhá-los como irmãos, como irmãs, e não como adversários, e não como armadilhas. Que tenhamos a consciência e que tenhamos, sobretudo, a oportunidade de sermos úteis de alguma forma, levando conosco as palavras de edificação, de crescimento, de saúde, de paz. Que sejamos instrumentos bons, que tenhamos o merecimento de sermos instrumentos adequados em locais aonde precisam das nossas palavras, dos nossos gestos, da nossa presença. Agradeçamos a espiritualidade que nos acompanha, que é sempre amiga e sempre muito generosa com todos nós, que nos abraça, que nos enternece e que nos pacifica diante de tantas preocupações que temos, diante dos desafios que ostentamos. Assim, pois, agradecidos que estamos, aproximados ainda uma vez pelos fios tênues do amor, aproximando os nossos corações, as nossas mentes, encerremos o nosso encontro pedindo a permissão para os bons espíritos na oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu, Senhor, é todo o poder, o reino e a glória. Que assim seja. Graças a Deus.